Então, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre batalha espiritual e libertação, nós estamos na parte do tópico que fala sobre o Espírito Santo. Na minha apostila 7, página 7 de vocês deve ser mais na frente, porque foi readaptado aí a apostila. Então, procure aí o tema aí, ó, o Espírito Santo, página 5, né? Então aqui diz assim: o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, ou na vida de cada crente, no momento em que nós cremos e que somos salvos. Amém? Porque a gente precisa ter essa convicção e essa certeza de que o Espírito Santo, ele entra em nossa vida no momento em que a gente se converte, aceita Jesus como Salvador e como Senhor. Porque algumas outras denominações têm uma ideia de dois momentos em que há um batismo com o Espírito Santo e outro um revestimento de poder com o Espírito Santo, ou um batismo no Espírito Santo, que seria o primeiro momento, e um batismo com o Espírito Santo, que seria um segundo momento. Nessa ideia são algumas igrejas pentecostais, a igreja da Assembleia de Deus. Eles entendem que aqueles que aceitam Jesus, eles são batizados no Espírito Santo, ou seja, recebem o Espírito Santo e é selado com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. Confere aí para ver se eu estou certo. Ele vai dizer assim: é nele que vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele crido em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, crer nele como o único Salvador, então ele é selado com o Espírito Santo. O selo é uma marca que distingue o crente de todas as demais criaturas de Deus, porque o selo é um registro de autenticidade. Quando você tem um documento, esse documento ele precisa de um selo, ele precisa de um registro, por exemplo, de uma escritura, de um registro de um cartório, de uma carta, de um selo do correio, de um decreto, de uma assinatura de um presidente. Então o selo é que dá autenticidade a alguma coisa, e aquilo que dá autenticidade é o fato da gente ter recebido Jesus como Salvador e como Senhor, é exatamente o selo do Espírito Santo que vem sobre nós. Então, quando recebemos Jesus, todos nós somos selados com o Espírito Santo, porque isso se dá através de um nascimento que vem do alto. João capítulo 3, versículo 6, o Senhor Jesus vai dizer que é preciso a gente nascer de novo, porque todo ser existente, homem, mulher, fala ser da raça humana, ele é uma criatura de Deus. Ele nasceu da carne e nasceu do sangue, mas é necessário nascer do Espírito. Porque todos nós que nascemos da carne e do sangue, espiritualmente, nosso espírito nasce morto, porque ele nasce desligado da comunhão que tinha com Deus, por causa do pecado que foi gerado em Adão. Então o pecado de Adão é uma herança que todos os homens herdaram e irão continuar herdando, ou seja, a separação da presença de Deus por causa da entrada do pecado no mundo. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que recebereis poder ao ser revestido pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui seguiria um segundo momento de atuação do Espírito Santo em nós, que é o revestimento de poder. Para o pentecostal, o revestimento de poder ele se dá com o batismo do Espírito Santo, cuja manifestação ou cuja confirmação seria o dom de línguas. Então o dom de línguas seria a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo para os pentecostais. Para a gente, a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo
e é batizada com o Espírito Santo, é o fato de ela colocar em prática os dons espirituais que ela recebe. Que a palavra de Deus diz que todo aquele que tem o Espírito vai conceder dons. A um ele dá dom de socorro, a um outro ele dá dom de profecia, a outros ele dá dom de revelação, a outros dá dom de mestre para ensinar. Então o Espírito Santo ele vai concedendo dons, a outro ele dá o dom da fé. Então o Espírito Santo concede esses dons. E à medida que a gente coloca em exercício esses dons, nós estamos manifestando que nós estamos selados com o Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo. Então isso é só uma questão e uma discussão doutrinária de entendimento. Atos capítulo 2 vai dizer que os discípulos estavam reunidos em uma casa, em oração e em louvor, e de repente veio como que um vento impetuoso sobre eles, e houve um derramamento do poder de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas. Eles desceram sobre eles línguas como línguas que de fogo, e eles começaram a falar em línguas de mistérios, em línguas estranhas, em línguas diferentes. Então alguns entendem que o revestimento de autoridade e de poder é exatamente com aquele fato de Atos capítulo 2, quando eles começaram a falar em outras línguas. Mas se você for observar, mesmo dentro do meio pentecostal, nem todos os crentes falam em línguas. Isso não quer dizer que nem todos eles têm o Espírito Santo. Todos eles têm o Espírito Santo. O que a gente precisa fazer é ter um revestimento de poder a partir da manifestação dos dons espirituais que Deus nos concede. Aqui vai dizer assim, na sua apostila vai dizer: observe que em João 20, 23, os discípulos receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque antes eles estavam andando e caminhando com Jesus, e tudo eles faziam no poder do nome de Jesus. Jesus deferia aos discípulos a autoridade. Jesus diz assim: ide, pregai o Evangelho em meu nome, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Então Jesus designava os seus discípulos, dando a eles autoridade. Mas assim que Jesus foi elevado aos céus, para que a gente não ficasse só, ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, que é a promessa de Deus para nós. Então Jesus ele se faz ainda presente na terra, com poder e com autoridade, por meio do Espírito Santo. Se você for aí para João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16, João 14, versículo 16. Está escrito assim: eu rogarei ao Pai. Quem está falando isso? Jesus. E ele vos dará outro Consolador, para que estejais convosco para sempre. Então Jesus, antes de ir, antes de ser assunto ao céu, de subir, antes de ir para o seu poder e majestade em glória nas alturas junto ao Pai, ele prometeu a vinda do Espírito Santo. E ele disse que estaria orando a Deus, rogando a Deus, para que ele nos desse um outro Consolador. Quando o texto bíblico fala em outro Consolador, a palavra grega para outro quer dizer outro igual, outro semelhante, ou outro da mesma essência, outro da mesma substância. Ou seja, Deus iria enviar alguém à altura do próprio Jesus Cristo, da mesma essência do Senhor Jesus, para que estivesse conosco para sempre. E essa promessa que o Senhor Jesus faz aqui é exatamente do Espírito Santo. No versículo 17 ele vai dizer quem é esse outro Consolador. Ele fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, pois habita convosco e estará convosco para sempre. Então você pode ter a certeza e a convicção de que você foi batizado no Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo, que para isso você tem um dom, não sei qual,
mas Deus ele dá a todos nós pelo menos um dom. E a partir desse dom você pode desenvolver e receber outros dons do Senhor. Então essa é a evidência de que nós temos o Espírito Santo. O buscar e falar em línguas é um dom que vai obter aquele que busca. Assim como o dom de falar em línguas, de diversidade de línguas, como o dom de milagre, o dom de profecia, o dom de revelação e todos os demais dons. O apóstolo Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios a respeito dos dons espirituais. E ele vai dizer que a gente não deve ser ignorantes quanto aos dons espirituais, mas que a gente deve buscar sempre os melhores dons. E quais são os melhores dons? Os melhores dons para cada um de nós é exatamente aquele dom que Deus confere a cada um para a edificação da igreja. Eu considero isso como o melhor dom. Paulo vai dizer que o melhor dom é o dom de profecia. Por quê? Porque a profecia ela traz uma instrução de Deus para a igreja. Até nisso ele vai colocar que o dom de profecia está acima do dom de línguas, porque o falar em línguas ninguém entende, nem o mundo espiritual entende, nem os anjos entendem. O dom de línguas que a pessoa fala na igreja não é a mesma língua dos anjos, que as pessoas falam erroneamente aí, que a pessoa está falando na língua dos anjos. Não, é uma linguagem totalmente diferente. Existe a linguagem do homem, existe a linguagem dos anjos, existe a linguagem do Espírito Santo, que é totalmente diferente. Esse é o dom de língua, do falar em mistérios. Mas Paulo diz, aquele que fala em línguas, ore também para que interprete. Se ele fala e se ele interpreta, o dom de línguas está na mesma posição do dom de profecia, porque à medida que ele está interpretando, os outros estão ouvindo e agora estão entendendo aquilo que foi falado por línguas de mistério. E aí sim a igreja pode ser edificada. Então, indo aqui para a sua apostila, deixa eu ler sua apostila. Ele diz assim, primeiro ponto: o Espírito Santo entra na vida de cada crente no momento em que cremos somos salvos. João 3,6, em que Jesus diz que é necessário nascer de novo. Romanos 8, 9 e 10, que diz que é necessário a gente confessar com a nossa boca e crer em nosso coração. Então, todo aquele que confessar com a sua boca e crer no coração que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado, esse vai receber o dom da salvação. E Atos capítulo 1, versículo 8, vai falar exatamente desse revestimento de poder que vem do alto sobre nós, que é a ação do Espírito Santo em nós. Mas recebereis poder, diz algumas versões, outras vão dizer, mas receberei autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o mover de Deus e o poder de Deus em nós se dá por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então todo crente pode andar em poder, todo crente pode andar em poder realizando curas, expulsando demônios e realizando maravilhas e milagres. Todo crente em poder pode profetizar, porque é o mesmo Espírito que foi concedido a Jesus Cristo, é concedido a nós. A única diferença é que o Espírito Santo sobre Jesus Cristo foi por inteiro, e a nós ele é em partes, porque nós também não temos o entendimento, o conhecimento e a perfeição que Jesus Cristo tinha e tem. Então nós recebemos o Espírito Santo em parte. Por isso Paulo vai dizer que em parte nós profetizamos. Mas o texto ele vai também dizer para a gente aqui, ó. No entanto, continua sendo responsabilidade do crente ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, o crescimento cristão, espiritual e a maturidade do cristão vai acontecer quando ele busca ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, briga, discórdia, dissensões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a nossa busca é pelo enchimento do Espírito Santo, é pela plenitude do Espírito Santo.
Aquilo ali que os crentes pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, os crentes batistas chamam de plenitude no Espírito Santo. Só se muda o termo, só se muda a palavra, mas o significado, o alvo e o objetivo é o mesmo. Observe que em João 20, 23, os discípulos receberam o Espírito Santo, porque esse texto vai dizer que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Vamos lá para João 20, 23. João 20, 23, está escrito assim: não é esse texto não. 22, 20 e 22. João 20, 22, corrige aí na sua apostila. João 20, 22. Está escrito assim, ó: dizendo isso, quem disse Jesus, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então Jesus, no versículo 21, ele vai dizer: disse-lhe Jesus de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para que Jesus nos concedeu ou soprou sobre nós o Espírito Santo? Para nos capacitar a ir. Observe que no versículo anterior ele dá ordem aos seus discípulos dizendo: ide. Ide o que? Mateus 28, 18, 19. Ide, pregai o Evangelho. Então a gente vai para evangelizar, para pregar a palavra de Deus, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, continuando a leitura aí na sua apostila. Em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Logo nós acreditamos que existem dois momentos, sim. Um é o selo, Efésios 1, 13 e 14, e o outro é o revestimento de poder. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Esse poder chega em Atos capítulo 1, versículo 8. Todo mundo está entendendo até aí? Alguma dúvida? Então aqui diz o seguinte, ó: porque os nossos irmãos pentecostais chamam de um segundo batismo com o Espírito Santo. Aí está como, é com o Espírito Santo, corta esse ó do como. Tendo como sinal falar em línguas, nós batistas chamamos de plenitude do Espírito Santo. E a sua evidência é exatamente a manifestação dos dons espirituais. Então, os dons espirituais são aqueles que são concedidos pelo Espírito Santo para o crescimento da igreja do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 você vai ver uma relação dos dons espirituais. E aí Paulo vai trazer uma explicação exatamente a respeito desses dons. Então ele vai dizer, ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Acharam? Diz assim, ó: tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Não. É isso que Paulo está dizendo, que nem todo mundo vai ter todos os dons. Às vezes as pessoas possuem dons semelhantes, e às vezes não possuem o dom que o outro tem. Por isso nem todos vão falar em línguas, ou nem todos vão interpretar. Aí Paulo vai dizer: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? São os dons em si? É o revestimento de poder? É a manifestação deles? Não. O dom mais excelente, ou o caminho mais excelente, é aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Anote aí, ó, na sua Bíblia, no 12:31 embaixo, ó, 1 Coríntios 14, 1.
para você saber onde está o caminho mais excelente. Sabe qual é o caminho mais excelente? 1 Coríntios 14:1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Amém? Então, caridade é outra tradução para amor, que a palavra amor aí vem do grego caris, pode ser traduzido como amor, pode ser traduzido como caridade. Segue a caridade, o amor, fazer o bem ao outro, e procurar com zelo os dons espirituais. Oi? Pode falar. Todas as duas estão com base bíblica e doutrinária. Ou seja, o pentecostal, ele traz, o pentecostal ele vai trazer uma série de textos com evidência de que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas a gente também tem vários outros textos e evidências que o batismo com o Espírito Santo é exatamente a plenitude do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo. Então todas as duas estão certas. São pontos de vista apenas diferentes. Agora a gente vai aqui para a purificação do templo. Mateus capítulo 21. Bora lá para Mateus. Aqui está Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, João 2. Todos os evangelhos falam desse texto sobre a respeito da purificação do templo. Nós vamos usar o de Mateus. Vamos ver o que é que Mateus diz. Mateus 21, do 12 ao 13. Amém? Acharam? Entrou Jesus no templo e expulsou a todos o que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então Mateus vai dizer que Jesus entrou no templo e que Jesus viu que o templo do Senhor estava se tornando um comércio. As pessoas estavam usando o templo para comercializar ou vender a fé. Por que isso acontecia? Para você entender dentro do contexto. Muitas pessoas vinham de longe ou de outras cidades para poder sacrificar no templo. Só que eles vinham de outras cidades, eles não tinham como trazer destas cidades as ofertas ou oferendas para o sacrifício. Trazer um animal para poder sacrificar, porque muitos vinham de muito longe. Então o que eles faziam? Eles traziam dinheiro. E lá no templo haviam as pessoas que eram os cambistas. Eles pegavam as moedas que vinham de fora e faziam a troca da moeda pela moeda do templo, porque o templo tinha a sua própria moeda. Até isso aí tinha uma forma de ganhar algum dinheiro. Então eles tinham que fazer uma troca pela própria moeda do templo. Mas agora com a moeda do templo, onde eles iam comprar o animal para o sacrifício, já estava ali no templo. Então ali no templo, do lado de fora, naquele pátio de fora, ficavam as pessoas vendendo uma série de tipos de animais para que fossem sacrificados. Então eles fizeram daquilo um comércio para obter vantagem e lucro, e não com um sentido espiritual, mas mais como um comércio. Então Jesus, quando ele vai ao templo, ele observa aquilo ali, e ele não gosta nada do que estava acontecendo, porque ele viu que a casa de Deus, que é uma casa de oração, uma casa de petição, uma casa de comunhão, um lugar de intimidade com o Senhor, estava se tornando um comércio. É a mesma coisa que a gente vê hoje através de algumas igrejas, algumas religiões, que utilizam de algum meio para vender a fé. Vende alguma coisa ou vende algum objeto, como se aquela coisa ou aquele objeto fosse quem lhe fosse proporcionar a cura, ou a fé, ou a restauração. E Jesus, ele critica, ou Jesus
ele é contra tudo isso que estava ali acontecendo. Então vai dizer que Jesus ele entra no templo e ele expulsa todo mundo, ele sai derrubando as mesas, ele sai mandando embora os cambistas, ele sai soltando os animais que ali estavam presos. E essa purificação do templo é exatamente também uma ilustração da purificação do nosso próprio corpo. Porque o templo ele era dividido em 3 partes. Tinha o lugar, o pátio, que era o lugar exterior, onde todo mundo poderia ir ou poderia se reunir. Havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos. Mas o lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Então, se a gente for nos comparar ao templo, essa parte do nosso corpo, a carne, os ossos, o sangue, seria a área exterior do templo. A nossa alma, onde está o sentimento, as razões e as emoções, seria o lugar santo do templo. E o lugar santíssimo, o santo dos santos, é o nosso espírito, porque era no santo dos santos que a Shekinah de Deus se manifestava. A Shekinah de Deus se manifestava e a presença de Deus se fazia no santo dos santos. Então nós, como templo do Espírito Santo, como templo de Deus, nós também podemos entender que somos divididos em 3 partes. A parte exterior, onde tudo teria acesso, a parte interior, que é a parte da alma, e a parte mais, vamos dizer, a principal parte do ser humano, essencial, que é o espírito. Esse seria, em comparação ao templo, o santo dos santos. Então nós temos que também, como Jesus purificou o templo, limpando, tirando aqueles animais, tirando a sujeira, tirando o comércio, tirando os cambistas, a gente fazer a mesma coisa com o nosso corpo, nos purificando. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Bora para lá. 1 Coríntios. Tudo começa. Jesus vai dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade vai nos libertando à medida em que a gente vai conhecendo a palavra e aplicando ela em nossas vidas, para que o exercício da palavra não seja só letra, mas que seja espírito. 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20. Acharam? O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? Fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é que esse texto de 1 Coríntios está dizendo? Que o nosso corpo não nos pertence mais. No momento em que nos tornamos crentes cristãos e fomos selados pelo Espírito Santo, nós passamos a ser uma propriedade exclusiva de Jesus. E por isso a gente não pode usar o nosso corpo para o nosso bel prazer, ou para o bel prazer do mundo, mas a gente deve santificá-lo o tempo todo, porque esse corpo não nos pertence mais, mas pertence ao Senhor, e por meio dele a gente vai honrar ou desonrar, glorificar ou desglorificar, alegrar ou entristecer a Deus. Se você usa o seu corpo para atender às vontades e aos desejos do mundo, você vai estar desonrando a Deus. Mas se você usa o seu corpo em santidade, em purificação, você vai estar honrando a Deus. Por isso o crente não veste qualquer roupa. Por isso o crente não anda em qualquer ambiente. Por isso o crente não faz qualquer coisa que todo mundo faz. Ainda que muitas coisas sejam legais, permitidas por lei, nem todas as coisas são morais. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que todas as coisas não são lícitas. Todas as coisas não são lícitas, permitidas.
mas que a gente não deve ser dominado por nenhuma delas. A gente é que deve ter domínio sobre as coisas. Então, qualquer coisa que você vai fazer, qualquer roupa que você vai vestir, qualquer palavra que você vai dizer, qualquer coisa que você vai assistir, qualquer coisa que você vai ler, tem que ser algo que glorifique a Deus, porque você é o templo do Espírito Santo. E dessa forma você vai estar purificando o templo, que é você mesmo, e mantendo ele santo para a presença de Deus. Vamos lá para Marcos 11, 15 e 18. Antes da gente avançar aqui, Marcos 11. Marcos 11, versículo 15 ao 18. Minha Bíblia diz assim, ó: ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós transformaste em um covil de ladrões. Ou seja, eles estavam transformando a casa de Deus, o templo de Deus, em um lugar de comércio. Lucas capítulo 19, vai para Lucas. Quando você lê o mesmo texto nos vários evangelhos, um vai estar sempre acrescentando alguma coisa ao outro. Lucas 19, versículo 45 ao 46. Lucas 19, (45 a 46) diz: depois, entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em esconderijo de ladrões. Então a casa de Deus é um lugar santo. A casa de Deus é um lugar para onde a gente vai orar, adorar e cultuar ao Deus Santo. E a gente vai para a casa de Deus, tem que ir santificado e purificado, para glorificar o nome do Senhor. O que foi que Jesus expulsou ali daquele tempo? Ele expulsou as pombas. Outros textos vão mostrar que haviam também bois. Vamos ver se João 2,12. O que é que tem João 2,12? João 2,12. Acho que não é 2 não. João o quê? João 2, a partir do versículo 12. Show? João capítulo 2, a partir do versículo 12. Esse já está mais completo. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, anote aí, ó, bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou-os para fora do templo, bem como com os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa do meu pai em mercado? Então Jesus fez o que com os animais que estavam no templo? Expulsou. Aí a gente vai entender o que tem a ver os animais com os espíritos imundos. É o próximo tópico da sua apostila, aí onde tem escrito os animais. Aqui diz assim, ó: os animais, na Bíblia, em muitas partes das Escrituras, eles representam no mundo físico o que os espíritos representavam no mundo espiritual. Pegou? O que os animais representam no mundo físico,
eles vão representar o que os espíritos representam no mundo espiritual. A diversidade do reino animal é um retrato da diversidade do reino das trevas. Assim, você vai ver muitas vezes nas escrituras registro de palavras falando em serpentes, acompanhe na sua Bíblia, escorpiões, leões, chacal, touros, raposas, corujas, serpente do mar, gafanhoto, cachorro, corvos, pelicano, hiena, cão, avestruz, coruja, cavalo, além de outros animais. O que é que esses animais estão representando aqui? Eles estão representando espíritos. Exemplo, primeiro tópico aí, ó. Você tem lá em cima, não tem assim os animais na sua Bíblia? Primeiro tópico, os animais representam no mundo físico, o que os espíritos representam no mundo espiritual. Vamos ver Lucas, capítulo 10, versículo 19. É por isso que você vai ver muitas vezes uma representação de um espírito maligno com a figura de animais, com pé de porco, pé de cavalo, ou corpo de animal, cabeça de gente. Vai ser um negócio misturado, híbrido. Cabeça de bode, chifre de bode, seio de mulher, corpo de homem. Mas o leão também representando. Leão também. Representa o filho de Judá. Aí é outro significado para o leão. Aqui a gente tem o leão com um significado diferente, como um espírito. Porque 1 Pedro 5,8 vai dizer o quê? O leão anda Esse leão aí não é o da tribo de Judá. O leão anda ao derredor, ou o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quando ele coloca o animal, ele está querendo mostrar as características do animal, porque o leão é um animal feroz, é um animal selvagem, é um animal que quando parte para cima, ele parte para destruir. Então, exatamente com essa visão que ele faz a comparação com o leão. Lucas 10, 19. Acharam? Diz assim, ó: eis que vos dei autoridade. Ou seja, Jesus nos deu autoridade. A palavra autoridade aí no grego é dunamis. É a mesma palavra que vai dar origem a dinamite ou dínamo. Poder, dunamis, poder, autoridade. Para quê? Para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. E toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então você vai ver aqui que serpentes e escorpiões não é um animal selvagem a que ele está se referindo, mas ele está se referindo aos espíritos imundos, ou seja, aos espíritos, aos demônios, aos espíritos do diabo. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Por quê? Porque tanto a serpente como o escorpião é um animal peçonhento, perigoso, venenoso, ardiloso, que ele fica na espreita para poder atacar, pegar e matar a sua vítima. O nosso inimigo espiritual, ele age do mesmo jeito. Porque Jesus vai dizer lá em João que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então, quando o texto está falando aqui de serpente e escorpiões, você tem que ter a ideia que a intenção por trás é exatamente falar do inimigo. Porque ele vai falar na parte seguinte assim, ó: e toda a força do inimigo. A serpente, o escorpião, o leão, a coruja, o gato preto, não é seu inimigo. Eles são criaturas de Deus. O homem é que usa muitas vezes essa figura para poder praticar o mal, em razão do poder que aquele animal tem de morte. Por exemplo, a serpente ou o escorpião, se picar alguém morre, porque ele leva em si veneno mortal. Então aqui a gente vai ver isso. Lucas 9:1.
Volte aí, Lucas 9, capítulo 1. Você não deve ter medo do mundo espiritual, nem do inimigo espiritual, porque Jesus vai dizer que Ele nos deu a autoridade, ou o poder, nós soltar poder, né? A autoridade e poder para quê? Para pisar. Por que pisar? Porque eles estão abaixo dos nossos pés. O crente tem que entender que Efésios vai dizer que nós estamos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima dos principados, potestades, domínios e governos. Então você vai ligando um texto com o outro, você vai abrindo a sua mente entendendo. Ora, em Deus eu sou poderoso para vencer o inimigo. Lucas 9:1 diz assim: Jesus convocou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade. Sobre o que? Todos os demônios, para que curassem as doenças. Sobre todos os demônios, que para que curassem todas as doenças. Marcos 16:18. Vá para a sua Bíblia agora. Ali, segunda apostila, próximo texto é Marcos 16:18. Oi? Estou rápido? Não, mas tem que falar mesmo, ó. Pastor, devagar, com calma aí, ó. Não entendi como é esse negócio aí. Para a gente poder, senão a gente vai caminhando. Porque assim, porque a gente não para para ouvir assim, o que ele está no Senhor, a gente quer tomar um texto aqui, ao mesmo tempo Ó, escrever. faça as anotações na apostila e ouvir, você vai ouvir no YouTube. Está gravado, vai estar lá. O que você puder pegar aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir, mas acho que vai. Está ali, está gravando até agora. Então, a parte principal você vai poder ver e rever ali, ouvindo. Mas se você puder anotar, anote. Então, quando Deus fala na sua palavra a respeito de animais, Ele está fazendo uma referência a esses espíritos, porque no mundo espiritual eles são horríveis, eles são horrendos, eles são feios mesmo. Eles são uma coisa totalmente deformada, porque eles perderam a sua glória, eles perderam a sua beleza. Quando eles decaíram do céu, foram expulsos do céu. Os demônios são horríveis. Eles só em ver, ele já gera medo nas pessoas. É por isso que Deus não deu para todo mundo uma visão aberta, e a gente não tem a visão do mundo espiritual. Senão você estaria andando pela esquina e estaria vendo aquele bicho feio ali do lado. Você ia viver apavorado e com medo. Algumas pessoas têm essa visão aberta e veem os espíritos para lá e para cá, agindo atrás de porta, atrás de uma mesa, atrás de alguma coisa, em uma cadeira, ou agindo na vida de alguém. Mas Deus fechou essa visão nossa para quê? Para que o homem não andasse atormentado ou com medo ou apavorado. Porque ele precisa saber que nós, principalmente, estamos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então, Marcos 16, a partir do versículo 17, viu? Aí está 18, mas vamos do 17, diz assim, ó. Do 16, vamos para o 16. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal. Segundo sinal, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E quando beber alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então esses sinais são sinais que devem seguir todos os crentes. Esses sinais são sinais que devem seguir quem? Todos os crentes. Quais são eles? Em nome de Jesus, no nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quem são essas serpentes? O inimigo espiritual, não é o animal. Não é para você sair aí testando o seu poder em Deus para fazer prova de Deus. Ah, pode me jogar em um buraco cheio de serpente que não vai acontecer nada. Aí você pode querer colocar Deus à prova.
Mas acontece que se você por acaso for picado, por exemplo, o apóstolo Paulo foi parar por causa de um naufrágio em uma ilha. E lá nessa ilha ele foi mexer nos gravetos para poder alimentar uma fogueira. Só que no meio dos gravetos havia uma serpente, uma cobra, e aquela cobra picou ele. E aquela cobra era altamente venenosa. As escrituras vão dizer que ele sacudiu a mão e jogou ela no fogo. E os moradores da ilha, que conheciam aquela cobra e sabiam que ela era altamente fatal, ficaram esperando Paulo o quê? Morrer. Mas o que é que aconteceu? O que é que o texto diz? Estes sinais seguirão aqueles que creem. Se tomar algo mortífero, aí você pode entender o seguinte: se for entrar nele alguma coisa que vai levar ele à morte, não fará o quê? Dano algum, não fará mal algum. Então, se a pessoa tomou por acaso alguma coisa que era veneno, ou algum remédio que estava estragado, ou alguma comida que já tinha passado da hora, sem saber, depois tomou conhecimento, o que você faz? Na autoridade do nome de Jesus, eu tomo o poder da palavra em meu favor, porque a tua palavra diz que se eu beber algo mortífero, se eu comer alguma coisa estragada, ou se algum veneno me for inalado, não me fará mal algum. Aí você está agindo por fé, e quando você age por fé, a palavra de Deus se manifesta e o poder acontece em seu favor. Eu já contei várias vezes aqui, uma vez que eu fiquei em um período longo de jejum, e quando eu terminei o meu período longo de jejum, eu estava com uma fome terrível, e aí eu corri para a panela que estava no fogão, fiz meu prato, comi, botei o arroz, botei o feijão, botei o que tinha lá. Depois que eu comi, aí minha filha falou: meu pai, o senhor comeu aquele arroz aí? Comi. Aquele arroz está azedo, está estragado, está aí não sei quantos dias. Eu tá certo. Eu botei a mão na minha barriga. Você já ouviu essa história aqui, não é? Eu botei a mão na barriga e tomei posse dessa palavra. Lucas 10, 19. Os sinais seguirão aqueles que creem no nome de Jesus. Se comer algo mortífero, não vos fará mal algum. Pronto. Tomei posse da palavra e não aconteceu nada. Então é assim que a gente age pela fé. É porque é o seguinte, ó, Deus só vai conceder ao crente ou à pessoa aquilo que você busca. Se você não busca, se você não pede, se você não deseja, não vai lhe dar. Então Deus vai conceder aquilo que você buscar e que seja para a edificação da igreja ou até para a sua própria edificação. Porque o dom de línguas que não é interpretado é para a edificação da própria pessoa. É para ela se revestir de autoridade e de poder. Então, sabe o que eu fiz uma pergunta? Que me chamou a atenção? Eu já vi pastores batistas classificarem essa fala espiritual lá no Pentecostes como que era línguas estrangeiras e não línguas de dons espirituais. É por isso que eu fiz. Em Atos capítulo 2, eles vão dizer que era o princípio da glosolalia, que é o falar línguas estrangeiras. Mas no meu entender não é língua estrangeira, é língua de mistério. Porque a palavra vai dizer assim, que cada um começou a falar em outras línguas. Então ele estava falando em uma língua única. Vamos dizer que Pedro estava falando uma língua única, que ele nunca falou antes. Mas quem era grego entendia em grego, quem era romano entendia romano, quem era árabe entendia árabe, quem era de outra nacionalidade entendia na sua própria nacionalidade. Ele estava falando uma coisa só e cada um estava entendendo no seu idioma. Então você vai perceber que não era língua estrangeira, mas era uma língua de mistério. Ou seja, o Espírito Santo, na medida que Pedro falava, ele traduzia aquela palavra para cada um deles. Entendeu que é diferente? Línguas é partida de fogo, é língua de mistério. Se você for lá para Coríntios, você vai ver que existe a diferença, que não é língua de anjos. Confunde-se muito isso. Na Torre de Babel foi ao contrário. Todo mundo falava a mesma língua e Deus fez uma confusão de línguas. Alterou. A língua de mistério é o seguinte, é uma pessoa falando uma língua que ela não entende, o diabo não entende,
Os anjos não entendem, só Deus entende. Mas ela pode estar falando aqui, o Espírito Santo traduzindo para um alemão, e lá na Alemanha, você está falando aqui uma língua de mistério, e o cara lá está entendendo alemão. É por isso que não é língua estrangeira. Se você for agora para o capítulo 14, aí de 1 Coríntios, vai dizer assim, ó: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, pois o que fala em línguas não fala aos homens. Olha o que o título está dizendo: pois os que falam em língua não falam aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e Espírito fala mistérios. Então não é uma língua estrangeira. Se fosse uma língua estrangeira, seria um alemão, seria um inglês, seria um russo, um japonês, um italiano, um coreano. Então você vai ver que é questão de interpretação. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Só Deus entende. Então, por exemplo, o que é que Paulo está dizendo? Está dizendo, se as pessoas falam em língua e ela não interpreta, ela tem que falar para a sua edificação. Se ela interpreta, tem um dom de profecia. Então tem que ter dentro da igreja, o que falta na igreja é sabedoria para a utilização dos dons. Todo mundo falando em mistério o tempo todo, ninguém está entendendo nada, é só para a pessoa dizer que você não é bom. A igreja pode já tem esse dom, né, que nós estamos entendendo, tem que procurar o dom de profecia, a igreja. É o que fala em línguas, se ele quer falar em línguas para a igreja. Ele tem que procurar o dom de interpretação. O versículo 13 vai dizer assim, ó: porque profetiza, porém, fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas fala a Deus, o que profetiza fala aos homens. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí Paulo vai dizer: eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, porque o que fala em línguas só se edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Mateus 10, versículo 1. Vamos pular as línguas, vamos voltar para os animais. Mateus 10, versículo 1. Aprenda que você em Cristo Jesus tem autoridade e poder. Isso é conhecer a verdade, isso é libertação. Sabe o que é libertação? Você tomar conhecimento da verdade e agir por meio dela. Isso é que é libertação. Mateus 10, versículo 1 diz assim, ó: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. O seu está como aí? Poder. Sobre o que? Os espíritos imundos. Para quê? Para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Salmo 74, 14. Salmo 74, versículo 14. Vamos ler de novo. Salmo 74, 14. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por alimento aos animais do deserto. O que é o Leviatã? É uma figura demoníaca, é uma figura marinha, comparada a um animal com muitas cabeças, um dragão de muitas cabeças. É um demônio ou espírito das águas, que age nas águas. Fizeste em pedaços as cabeças, então você vai ver que ele é um animal de muitas cabeças e várias cabeças. E deste por alimento aos animais do deserto. Então o Leviatã aqui é uma figura também de um animal que representa um espírito maligno. Então a gente lê mais uma vez: a diversidade do reino animal é um retrato da diversidade do reino das trevas. Você tem aqui um animal chamado Cerbero e o Amon. Cerbero, na mitologia grega romana, é uma criatura aterrorizante, descrito como um cão de 3 cabeças, com cauda de serpente, cujo trabalho era guerrear os portões do inferno. Alguém já assistiu Harry Potter? No filme de Harry Potter aparece um animal, um cachorro, um demônio também. Se não me engano, são com 3 cabeças e 2 cabeças. Na demonologia Amon na demonologia é o Marquês dos Infernos.
Amon, esse último aí, ó. Depois de Cebero, Amon, ainda não entre os animais. Amon na demonologia é o marquês dos infernos, é o sétimo demônio goético que governa 40 legiões. Ainda aí no tema que a gente está estudando sobre os animais.